Olá para você que assiste a este vídeo, meu nome é Cristiano Oliveira, mais conhecido também como Sim. E hoje aqui, no nosso primeiro videocast da Brasil Pen Spinning, o Breakdown, a gente vai falar sobre o começo do Pen Spinning. E quem é ninguém melhor aqui para falar sobre a história do Pen Spinning que não ele, André Luiz Aracaki. Vou botar ele aqui na tela, olha só ele, já está aparecendo aí, André Luiz Aracaki, mais conhecido como Mirek, aquele carinha que já foi lá pro Faustão, e também que é o criador desse canal aqui, que vocês já tanto viram aqui. Fala pessoal, meu nome é André Luiz Aracaki, vulgo Mirek. Eu sou pen spinner há 14 ou 15 anos, por aí, eu já perdi as contas. Minha formação pessoal é engenheiro agrônomo. Eu sou residente de Fernandópolis, Terra Moça. Tem mais alguma coisa aí que você quer saber? Não, acho que se for só isso por enquanto dá pra ir aqui, viu? Mas então, bora começar aqui, bora entrar aqui no papo aqui do nosso videocast. Então, Breck, eu gostaria de começar aqui perguntando, no caso a pergunta inicial que vai dar início aqui ao nosso bate-papo, como surgiu o Pen Spinning no mundo? Bom, surgiu, na verdade ninguém sabe onde surgiu e quando surgiu. Só sabe-se que lá no Japão existiam várias pessoas que sabiam fazer algumas manobras com a caneta ou com lápis. E basicamente era assim, alguns por região, assim, pelo que eu sei. Em alguns lugares o pessoal sabia fazer o Sonic, em outros lugares tem um pessoal que só fazia o Thumb Around, em outros lugares o pessoal fazia o Index Around, e cada lugar assim, o pessoal sabia fazer um pouquinho de pen spin, sabe? Era mais ou menos que normal girar caneta, fazer essas manobrinhas assim. Meio que tá no DNA do japonês, né? Dos asiáticos. Até porque, por exemplo, eles comem com hashi e tudo mais, então era muito fácil às vezes pegar um hashi assim, fazer alguma coisinha assim, sabe? Pra impressionar alguém ou tudo mais, ou até mesmo para passar o tempo. Então, começou assim, ninguém sabe quando e como começou, quem fez a primeira manobra, por exemplo. Mas aí um tal de Hideaki, ele foi o primeiro pen spinner a criar um site e divulgar todas essas manobras. Ele foi o pen spinner que sabia algumas manobras de uma região, foi aprender outras manobras, foi aprendendo todas as manobras e criou um site. E nesse Isso foi site quando? putz, pra falar a verdade, eu não sei. Tem uma aula minha da BPS que eu falei, agora eu não lembro, assim, mas foi em meados dos anos, começo da internet ali, deve ser nos anos 2000, hein? E é isso, a história, pelo menos no mundo, é essa. E ele foi o primeiro site de pen spinning no mundo. E aí depois tiveram seus adeptos, que foi o Khan, que criou a Extreme Hands, Supernatural Hands, alguma coisa assim. Teve um cara da Suíça, que no passado ele criou a Turtle Spin, que era magnífico. Eu ficava viajando, que era uma tartaruguinha e uma caneta girando no casco da tartaruguinha. Então, tiveram vários, assim, aí no mundo, assim, depois do Hideaki, tiveram vários adeptos ao hobby. Começou assim. E aqui no Brasil, como começou? Quando surgiu, basicamente? Você teve lá na primeira geração, não é? De pen spinners aqui no Brasil. Se for ver, se considerar esse negócio de geração, eu sou considerado como se fosse a segunda geração. Por quê? Porque nada mais, nada menos do que o Khan, que foi também dessa... se for ver, ele foi a segunda geração, ele foi abaixo do Hideaki. Mais ou menos ele criou a Extreme Hands, o Supernatural Hands, depois coisa de 4 a 5 anos depois do Hideaki. E aí ele era brasileiro e tudo mais, mas já morava nos Estados Unidos. Foi quando eu descobri a Extreme Hands, ela já tava, sabe, tipo, saturada, não tinha mais post nem nada. Na verdade, eram os últimos posts que tinha. E eu lembro exatamente que quando eu descobri o Pen Spinning, fazia pouco tempo que tinha saído a Japan First. E eu vi saindo a Japan Second, por exemplo, que foi sensacional. Mas assim, no Brasil, como ele foi brasileiro, teve uma certa influência de um pessoalzinho aí sim. Mas só que esse pessoal não publicava vídeo na internet. Eu mesmo, quando eu comecei a criar conteúdo, que quando eu já tinha voltado para o Brasil, eu fiquei sabendo que tinha já
uns 2 pen spinner que sabiam fazer praticamente assim algumas coisas que eu já sabia fazer, mas assim que eles também pesquisaram e aprenderam na Extreme Hands, viu? E era assim, pra ser sincero, eu não lembro os nick deles, mas só que tinha 2 pen spinner que tipo assim, tava mais ou menos no meu nível quando eu tinha um ano de pen spinning que eu comecei a publicar alguma coisa. Isso foi em que ano que você começou a girar a caneta? Foi há 14, quando eu fiz 18 anos, vamos fazer as contas, eu tenho 32. Então foi 14 anos atrás. Faz bastante tempo, então aí. Uhum, exatamente. Mas é Então, assim, pode não, mas falar. é assim, só querendo complementar, eu aprendi na quinta série o charge, eu sabia fazer o charge com uma beat, assim, eu sabia fazer o charge, até porque meu irmão tocava bateria e ele fazia com a baqueta, eu já sabia fazer o charge. Um amigo meu sabia fazer o finger pass, e aí quando eu tinha 17 anos que eu conheci o pin spin, na verdade saindo do terceiro colegial. Mas assim, eu vi um professor meu fazendo o turnaround e ele sabia fazer o turnaround e o Sonic. Mas só que assim, eu tentei aprender o turnaround frustradamente durante essa semana, uma semana assim, não aprendi. Aprendi assim a fazer, mas errava muito. E eu treinava com uma lapiseira. E aí quando eu mudei para o México, foi definitivo assim de que quando eu me vi numa aula assim que eu tava chato assim, eu peguei, eu estendi minha blusa numa carteira e falei assim, quer saber, eu vou tentar pin spin, sabe? Vou tentar fazer turnaround, etc e tal. Que foi quando eu decidi pesquisar alguma coisa assim. Mas que eu descobri mesmo foi, se for ver, então foi com 16, 17 anos, mas que eu realmente comecei a praticar, foi com 18. Entendo. E também na sua mão aí, eu posso ver aí, acredito até quem está assistindo também, é, isso na sua mão é uma caneta, né? Mas uma caneta própria para o pen spin. No caso, pode falar mais sobre essas canetas aí do pen spin? Que tem muita gente que tem curiosidade sobre ela. A arte do pen spinning tem esse negócio, essa essência que é você construir a sua própria caneta, né? Essa aqui eu construí, essa minha própria caneta. É um mod meu que eu fiz que ficou muito bom, nunca publiquei tutorial e tudo mais, mas é um mod muito bom. E isso é uma essência diferente de tudo que eu conheci na vida. Por exemplo, você tá um exemplo de ioiô, sei lá, Runic Cubics, skate, por exemplo, que eu já cheguei a fazer. Então, na verdade, ioiô, eu só tinha um ioiô, e Runic Cubes eu tinha aqui em casa também, e o skate eu pratiquei bastante tempo. O skate você compra as peças e já vem montado, praticamente você só encaixa, assim, e as marcas, já tem as marcas prontas, você não modifica nada. A única coisa que você modifica assim, rodinha de tal coisa, rolamento tal coisa, tal marca, shape tal marca. O ioiô você compra o ioiô pronto. Já o Runic Cube que você compra um Runic pronto, né? A caneta não, a caneta você tem que comprar várias canetas, você desmontam elas e você usa parte delas para montar os que a gente chama de mod, que é uma abreviação de caneta modificada. Nessa daqui, por exemplo, eu utilizei, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 canetas aqui, eu desmontei 10 canetas para montar esse mod aqui, entendeu? Então, isso é algo único. Eu, particularmente, não conheço nenhum. Deve ter, né? Com certeza deve ter, mas hobby desse jeito assim, na qual você é o único para você montar as suas canetas, você pode montar o seu estilo e tudo mais, você inventa elas e você pratica com elas. Igual, por exemplo, não é igual você pegar e montar um carrinho, só, tipo, às vezes para correr e controlar, aí sim, mas isso aqui é algo que você treina e você aprende as manobras e cria manobras, assim. É algo Tem gente realmente que diferenciado. Tem gente que acha loucura, quem não é de dentro, pegar várias canetas para montar uma caneta, né? Acha um desperdício de caneta. Exatamente. Na verdade, acho que todo mundo pensa assim. E até mesmo os próprios pen spinners, antes de ser pen spinner, devem pensar alguma coisa assim, porque acho que é um bastãozinho. Eu falo assim, não é uma caneta comum. Como que eu faço? Que caneta é essa, entendeu? E hoje em dia existe os bastãozinhos pronto para fazer, para montar, tudo mais, que já vem montado, mas a hora que descobre que você tem que comprar canetas reais e desmontar essas canetas e transformar num mod, que seria isso aqui, acho que é uma loucura, sabe? Acho que ninguém nunca acha isso, até mesmo quando vê e fala assim, é uma caneta.
que caneta que é, entendeu? Na verdade, é várias canetas. E você, né, como uma pessoa que já está aí há tanto tempo no mundo do Paintspin, né, já criou uma loja, né, de Paintspin, no caso para vender peças, canetas, né, modificadas, enfim. Fala mais sobre essa loja aí, Brasil Paintspin. A história do Brasil Paintspin foi assim. Na época que eu comecei, as canetas realmente já eram importadas, sempre foram assim canetas que era muito difícil encontrar aqui no Brasil. E eu, por sorte, por exemplo, quando eu morava no México, eu encontrei muitas RSVP e eu treinei durante meu primeiro ano todo foi com RSVP, foi com RSVP MX que eu treinei durante o primeiro ano. E aí eu tinha o sonho de ter Consa, Dr. KT, que começou a sair nessa época, né? E aí eu passei a comprar essas canetas e todos os meus amigos, no caso da board da BRPSB, queriam ter essas canetas. E eu acabei começar a vender, tipo assim, eu comprava duas Dr. KT e vendia uma. Comprava, sei lá, 12 Consa e vendia 10 Consa. E aí eu tive a ideia de montar uma loja porque eu via que o pessoal queria ter essas coisas que eu tinha e eu falava assim, não, eu tenho que ajudar o pessoal a ter essas coisas. E até no começo, pra você ter noção, eu vendia ao valor que eu pagava, sabe? Por exemplo, se ficou R$ 1, assim, para mim o custo, eu vendia R$ 1. E aí eu falei assim, vou começar a fazer isso de graça. Falei assim, não. E até mesmo, mas até hoje eu tento pensar num modo de que tem que ser algo comprável, sabe? Eu não vou cobrar os juros, por exemplo, para importar é muito caro aqui no Brasil. E eu tento, por exemplo, não colocar essas taxas de importação e tudo mais assim, do modo que eu deveria, sabe? Por exemplo, que se fosse colocado a grosso modo assim, tudo seria muito caro, entendeu? Isso aí. Você falou aí de alguns pontos aí, né? Já até peguei aqui para anotar aqui. Queria até subir aqui, a gente vai trazer novamente mais na frente outros videocasts, outros episódios desse videocast do Breakdown, mas já deixando pontuado aqui, né, para servir como introdução para os próximos, né? O Paintspin é um esporte, né? Pode explicar mais sobre essa parte esportiva dele? Eu considero eu sou uma pessoa que, se você perguntar, ela já foi empreendimento para mim, já foi hobby, já foi esporte e virou hobby de novo. Assim, eu não considero como um esporte em si, porque eu levo a sério porque é algo que eu gosto e algo que eu amo, algo que eu nunca vou parar de fazer e algo que eu sempre vou estar fazendo, sempre vou querer ver as coisas novas que estão acontecendo e acompanhar as novidades, acompanhar os campeonatos, tentar aprender alguma coisa eventualmente, lançar alguns vídeos eventualmente e ajudar o Brasil, que é o que eu quero, é o meu intuito hoje, é divulgar o Paintspin para o Brasil. Mas assim, muita gente assim, aqui pelo menos no Brasil não é considerado um esporte, mas lá na China e lá na Ásia mesmo em si é muito forte o Paintspin e os Paintspinners, alguns Paintspinners são considerados estrelas, assim, tem milhares e milhares de seguidores, assim, e até mesmo o trabalho deles, entendeu? Lá no Japão mesmo, eu acredito que também é o mesmo, mas aqui no Brasil, assim, na minha consideração é essa, sobre o Paintspin. O que mudou no Paintspin desde o começo até os dias atuais? Você pode elencar aí algumas mudanças, tanto na questão mesmo de Uhum. prática, manobras, também Cara, sobre canetas. Uhum. As mudanças, assim, eu me surpreendo a cada momento em relação a esses tipos de mudança, porque quando eu comecei a era, eu, eu achava que era a era de ouro do Paintspin, e não era. Na verdade, a era de ouro do Paintspin às vezes nem começou. Ela tem os seus altos e baixos. Eu vou citar um exemplo simples que eu costumo falar para as pessoas assim, que quer conversar sobre Paintspin, é sobre os campeões mundiais. O primeiro campeão mundial foi o KTH, que é coreano, e o estilo dele é extremamente clássico, de alto nível de dificuldade, com smooth extraordinário com o MX.
Para você ter noção, assim, algo que me surpreendeu muito, me surpreende até hoje, era que ele lançava nos combos com MX, Twisted Sonic Burst 1.5, 1.5, o MX. E se você tentar isso até hoje, fica a dica aí, ou o desafio aí para vocês. Tenta fazer essa manobra aí, Twisted Sonic Burst 1.5, 1.5. Double Burst, no caso. Então, os dois Burst é 1.5, 1.5. É muito Tá difícil, lançado ainda o mais com o desafio. MX. Tá lançado o desafio aí. Se conseguir, vai ganhar uma caneta da Brasil Paint Spin. Não ganha, mas vai ser difícil. Vou falar para vocês que realmente é uma manobrinha básica sim. Mas é muito difícil o cara fazer com o MX numa fluidez sensacional, sabe? E aí, depois do KTH, quem que fez depois do KTH? Foi que teve o Boncura. Quem que foi? Tá, vou citar sobre os exemplos, tá? Aí depois, suponhamos que tenha sido o S777. O S777, ele tem um smooth incrível, com alto nível de manobras, assim, extremamente difíceis, também com um mod bem complicado de girar, mas é mais fácil de girar, bem mais fácil de girar ele do que o MX, que é o S777MX. Mas ele tinha um estilo único também que criou aquela fluidez, não era nem 100% de smooth, era 150% de smooth, com manobras extremamente difíceis. Depois veio o PEN, por exemplo, eu não sei a ordem direito, mas tá mais ou menos na ordem. Aí veio o PEN, que introduziu, já existiam os mods pesados, tipo KT, mas não existia ainda Buster. Aí veio a Buster Seal juntamente com o mod mais pesado, já existia o mod pesado na época do S777, se foi o S777 de 2009. Em 2011 apareceu o PEN, que que introduziu Power Moves. Os Power Moves são difíceis até hoje, que eu não consigo direito os Power Moves. Depois entrou Sutomo, se eu não me engano. O Sutomo é o cara que introduziu os Square Pass, Triangle Pass de uma forma extremamente difícil, com Square Pass e antigravidade. Jogava aéreo, pegando o Score Pass, de todos os jeitos ele tem os pés dele, que lançou os passes que era inimaginável na minha cabeça. Depois veio Menoa. Aí entrou o Deus dos Deuses, que juntou tudo com power, com dificuldade, com fluidez, com coisa bonita, com tudo artístico. Depois veio... Vamos lá, me ajuda aí, Sino, caralho. Quem tem mais gente? Teve outro tailandês lá, que foi o Sirapob. O Sirapob, isso, que introduziu os finger cross, que isso, genética, na minha opinião, é impossível fazer se você não tem essa genética, você não consegue cruzar. Eu não sei nenhum finger cross. Veio depois... Ai, me ajuda aí. Isaac Dark. O Isaac foi o último, mas teve mais aí passado, pra trás aí. Acho que teve um cara da França, Golus Make, acho que é assim o nome dele. O Gollum, ele não ganhou o torneio. Não ganhou, né? Não, o Gollum não ganhou o WT. Mas entendeu? Só nessa trajetória de campeões mundiais, aí citando, por exemplo, o Isaac, que faz power como ninguém faz os power que ele faz, esse nível de dificuldade extremamente difícil. Então, assim, a cada 2 anos, assim, apareceu esses caras que inovaram extremamente no mundo do paint spinning de forma que não tem nem como dizer, assim. Aí pensa assim, daqui 2 anos, quem vai bater, quem vai ser o próximo que vai mostrar essas inovações diferentes aí, com manobras, assim, extraordinárias, assim. Então, não tem limite paint spinning. É como se fosse tipo breakdance, todos esses tipos de esportes assim, que não tem limite. Hobby, esporte, em que o seu estilo, é muita coisa envolvendo o seu estilo, o tipo de caneta e tudo mais. Então vem evoluindo muito foi evoluindo com o tempo. Você pode ver que as canetas foram cada vez mais ficando mais pesadas. Hoje em dia eu já gerei o mod do Isaac, já vi os mods, por exemplo, o mod do Cats, que cara, 40 gramas, sei lá, 38 gramas aquilo lá. Eu acho pesado 25 gramas, então não sei até onde vai chegar o paint spinning em questão a essas coisas. Então a gente já tá aqui chegando aqui já no final aqui do nosso videocast, fazendo aqui as últimas perguntas. Qual a dica que você dá para quem tá querendo começar hoje no paint spinning? Como a pessoa pode começar no paint spinning?
Olha, não desista do pen spinning. É algo magnífico, é legal pra caramba. Como toda comunidade, você vai criar amigos, você vai aprender coisas novas, vai criar amizades e outra. O pen spinning é único, mas também é difícil. Não é algo fácil de se aprender, viu? Então, assim, tenha paciência, primeiro de tudo, perseverança e treine bastante. Pois é. Você até falou aí de algumas coisas que relacionadas ao futuro do pen spinning aqui, mas para deixar mais claro, como você enxerga o pen spinning daqui, por exemplo, daqui para 1 ano, 2 anos, sei lá, como tem algumas coisas aqui no Brasil, né, que chega, claro, o pen spinning não é uma moda aqui, mas o que você vê para o pen spinning aqui no Brasil daqui a alguns anos? Acho que pode mudar, pode crescer, pode vir a ser o quê aqui no Brasil? Olha, o brasileiro, ele é uma raça extremamente talentosa, né? A gente vê brasileiros conquistando o mundo aí afora várias vezes. Em relação ao pen spinning, não está no DNA do brasileiro. É muito mais fácil aparecer um jogador de futebol brasileiro e ficar muito famoso, ganhar bastante dinheiro e ser a estrelinha do mundo. É muito mais fácil isso do que aparecer um pen spinner brasileiro e acontecer isso, né? Eu cito o exemplo de Japão, por exemplo, que é pequenininho e tem a quantidade de habitantes por lá nem se deve considerar assim. Mas lá aparecem novos pen spinner a cada momento. Também lá tá no DNA do japonês treinar e aprender o pen spinning. Tanto na China também tem tá no sangue deles, né? Aqui no brasileiro, infelizmente, não tá, mas o brasileiro ele tem bastante talento, né? Então, assim, eu não vejo um brasileiro, a não ser, assim, o Dark, que tá muito bem aí, mas eu não vejo um brasileiro, por exemplo, ganhando um WT, assim, tão cedo, assim, às vezes, entendeu? Tomara que eu esteja errado. Mas nós estamos na luta aí de encontrar o brasileiro estrelinha aí que vai, né, ganhar o mundo pra gente, né? A gente vai ajudar, né? Se não, fala aí. Vai sim, vai. É para isso que servem os campeonatos, né? Para as collaborations vídeos, né, que a gente faz aqui. É para encontrar a nova lenda, né, do pen spinning. Breck, considerações finais? Valeu, Ensino. É nóis. Espero que realmente apareça um brasileiro aí, ó, que vai girar caneta e vai ser o top aí mundial. Só acho um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar. E valeu Pois aí por tudo, pelo breakdown aí, pelo episódio. Sempre que você precisar, vou estar por aí. E bora lá. Keep spinning. É isso aí. Eu que agradeço, muito obrigado. E se você estiver por aí, né, talvez você seja a nova lenda do pen spinning aqui no Brasil, né? Já te convido logo. Se inscreve aqui no canal da Brasil Pen Spinning, deixa aquele like aí, ó, ajuda bastante, viu? Dedinho aí, pode deixar, viu? Ajuda bastante. Confere aí também, aqui tem uns tutoriais aí ensinados por esse japonês aqui que você tá vendo aqui na tela, ok? Então, se inscreve, compartilha, manda para aquele amigo lá que tá começando agora no Pen Spinning, ajuda bastante, viu, gente? Então, é isso. Até o próximo Breakdown. Falou!